Se você já leu os livros do Harry Potter, você sabe que a sobremesa preferida de Alvo Dumbledore é sorvete de limão. E hoje a gente vai analisar esse lançamento da Zig. Olha só que maravilha, vocês pedem novidade? A gente traz. Bora pra vinheta, vem. Estamos aqui, família, Zig sorvete de limão. Eu comecei a abrir a caixinha e eu percebi que eu estava sem o meu microfone. Então eu estou refazendo aqui, mas eu ainda não abri, tá? Eu só vi o sample e eu estava falando dele justamente aqui, ó. Zig sorvetes. Isso me dá a entender de que tá vindo uma linha de sorvetes da Zig. Então esse aqui não acho que vai ser o último sabor de sorvete de alguma coisa, certo? Embalagem temática, aqui ó, de uma casquinha de sorvete, muito legal. E eu digo isso porque, pensando até no processo industrial, você fazer um sample novo só para um sabor, é um trampo e é um custo, e para justificar isso tem que produzir numa larga escala. Então, para uma indústria do tamanho da Zig, eu acredito de que teremos mais sabores na proposta de sorvete. E cara, já vamos lá, porque na hora que eu abri a caixinha na primeira vez, eu já tinha sentido um cheiro. Irmão. Caralho. Meu amigo. Porra. Cheirosíssimo. Bom, aquela coisa padrão que acho que vocês já sabem, né? O corte da Zig vem naquele padrão bem picotadinho, marrom médio, poucos galhos, bem selecionado, bom acúmulo de melaço. E eu vou fazer o preparo aqui no Roche da Seven. Esse branco com ouro, gosto muito dele. E a gente vai seguir num preparo na altura do pino central, respeitando aqui uns 2 milímetros abaixo do limite da borda. O cheiro dele, assim, ele realmente é muito fiel, tá? É claro que o cheiro é uma coisa, o gosto é outra. Algumas vezes a gente consegue ter essa fidelidade, em outras não. Depende da proposta. Mas é muito interessante porque aqui tá os elementos do limão, tanto do suco quanto a parte da casca dele. O abaunilhado, uma coisa meio biscuit, justamente da casquinha, tá presente aqui, né? Com um leve amanteigadinho. Isso aqui me parece tanto um sorvete de limão quanto mesmo uma torta de limão. Porque no cheiro você não percebe nada gelado, mas eu acredito que ele vai estar perceptível na hora que a gente estiver fumando. Então, se você realmente pegar um sorvete de limão sem a parte gelada e com a casquinha, ele vai lembrar sim aí uma pegada de torta de limão. Porque aqui a gente não tá falando de um picolé, né? A gente tá falando de sorvete, e quando o sorvete tem casquinha, aquele sorvete do tipo de massa, com aquela base meio leite, meio gelato, sabe? Então eu acho muito coerente assim o aroma dele para a proposta que ele apresenta, a identidade visual muito legal, o conceito da linha muito bom. Nesse aspecto aí a gente tem que tirar o chapéu aí e dar os parabéns pra Zig, cara. E eu vou fazer o preparo aqui desse jeitinho, ó. Tá bem acomodado, a altura do pino central. Posso dar uma baixadinha aqui só para ele ficar mais bonitinho, né, pertinho do pino. Mas ele tá aí respeitando os limites da cuba e do pino central. Eu vou esticar, obviamente, o melhor alumínio do mercado com qualidade e resistência, que a gente está falando de Predator, e mais uma vez eu tô aqui com a embalagem do Tico Canato. Eu tô gravando agora mais pro final da tarde, e se eu abrir a janela aqui, o sol vai bater direto na minha cara, então talvez fique um pouco escuro, talvez a luz fique um pouco diferente nesse vídeo, eu não sei. Mas estamos aí tentando possibilidades para a gente gravar aqui em casa também, além do estúdio. Eu não limpei a cuba do Roche, então a gente tem que dar aquela última limpadinha, só para tirar aquele excesso e esticar com mais facilidade. Cara, esse alumínio ele é muito gostoso há muito tempo, né? Eu conheço o Predator aí já há mais de 10 anos, desde que ela chegou no mercado, e todas as vezes que eu estico, sei lá, eu fico impressionado de pensar que isso aqui existe. Porque, cara, eu sei que pouquíssimas pessoas que estão assistindo esse vídeo fumam arguile de antes de 2013. Então, se você é dessa época, você vai lembrar que a gente tinha aquele alumínio Reynolds, tinha uns alumínios Abu Alabed,
Num dado momento a gente teve RR, a gente teve alumínio da Brazuca, mas o Predator veio aí como sendo um alumínio muito mais grosso, muito mais resistente e com uma diferença bizarra. E depois que a Predator lança o alumínio de 40 micras, ela coloca uma nova régua no mercado, o restante do mercado vem acompanhando, porque ninguém mais queria saber de alumínio de 35 micras ou 32 micras ou alumínios mais finos, né? Justamente pela resistência que ele traz. E a Predator sempre usou uma liga de alumínio que ela é maleável, ela é gostosa de você esticar além da resistência. Então, sempre muito legal. Os 3 anéis de furos, a gente termina de dar aquela seladinha e tá pronto pra gente degustar, certo? Buscar os carvões e bora. Cara, o cozimento aqui foi rapidinho, porque apesar da gente estar falando de limão, que é um sabor cítrico e que tende a ser um pouco mais resistente, a gente tem a parte antagonista de sorvete com a casquinha para dar esse lado adocicado, que traz uma sensibilidade. E a parte gelada, né, o ice, ele também sempre reage ao calor. Como eu tô sem telinha, com 3 peças de carvão, ele faz o cozimento, deu as primeiras puxadas, eu tirei uma porque o ice tá começando a ficar um pouco exagerado. Mas isso não é gosto de queimado, tá? É porque o ice realmente ele é mais pancada no início da sessão e a gente já sabe disso e repetir isso é chover no molhado. Agora, a gente tá aqui com o nosso narguilé padrão. Eu dei uma lavada nele, por causa da última review, e tá meio molhadinho ainda, mas é o nosso Zeus Eros. Estamos aqui com a piteira também do Eros. O Roche é um 7, alumínio Predator e fumando a nossa sorvete de limão da Zig. Antes de fumar esse sabor, eu tô em vários grupos de WhatsApp de coisa de narguilé e eu ouvi alguns feedbacks de algumas pessoas falando que preferem o limão, né, o Fresh Lemon, do que esse aqui. Eu gostei mais desse do que do Fresh Lemon, na minha opinião. Eu acho que ele carrega... Olha que louco. Eu acho ele um pouco mais cítrico que o Fresh Lemon, com a característica do limão, da casca, até aquele amargor, sabe? Não que o limão seja amargo, ele é azedo, mas da casca do limão ele carrega quase que um amargor. Tá aqui, tipo limãozão. E o limão ele tá bem presente, bem marcante, e aí vem esse gelado, geladão. Pra mim ele poderia ser um pouco menor, mas eu ainda acho condizente com a proposta. Eu abro mais essa janela aqui. Nossa, o sol tá bem na minha cara, né? Vou gravar de óculos aqui em casa, eu já não sei, vai bugar tudo, né? Assim tá bom. Eu acho que o ice ele poderia ser um pouquinho menor, talvez uns 10, 15% menor, pelo menos pro meu gosto. Mas eu também sei que o ice ele tende a decair durante a sessão. Então você exagerar, extrapolar ele um pouco no começo, permite ele durar mais tempo, né? Se ele de começo já vem muito agradável, é sinal de que daqui a alguns minutos, lá para o meio da sessão, ele vai estar num nível abaixo do que você gostaria. Então não existe almoço grátis, é tudo uma questão de equilíbrio e você tem que achar o melhor equilíbrio possível. A parte da casquinha ela é muito interessante porque eu sinto tanto a parte baunilha, quanto eu sinto um pouco dessa questão do biscuit. O biscuit, ele é um aroma que a gente tem, que a gente usa na essência, para trazer justamente esse toque de bolacha. De bolachinha, de crocante, de docinho, meio gostinho de bolacha maisena, da casquinha do sorvete mesmo. E, mano, esse sol aqui tá lastrando, né? Eu já não sei mais se eu baixo o vidro agora ou se assim tá bom. Vou seguir assim, tá? Desculpa, eu não tenho culpa do sol entrar e sair da nuvem. Quer provar aqui, vida? Bem gelado, né? Uhum. Poderia ser um pouquinho menos? Poderia, mas acho que no final tá mais... É, então. Tende a dar uma decaída. Minha esposa achou a mesma coisa. Muito gelado no começo, mas a gente também sabe que o Brasil pede essências geladas como um todo, então não necessariamente isso é um erro. Ter um gelado ideal no começo faz ele ser fraco no final. Para ele ter um gelado que acompanha até o final, ele tem que ser um pouco mais exagerado no começo, porque o gelado vai decaindo. Mas o restante eu achei muito bem equilibrado, eu gostei da proposta, não achei nada enjoativo. Não consigo pensar muitas misturas, porque eu acho que ele tá muito bem encaixado sozinho, para ser sincero.
E, bom, faz tempo que eu não dou nota de proposta e nota pessoal, né? Cara, eu dou uma nota de proposta, um 9 para 9,25. Achei bem condizente, assim, bem gostoso, muito interessante. E eu sou um cara que de mil anos eu adorava sabor de torta de limão, tá? Tipo lemon pie, etc. Misturava bastante limão com baunilha. E ele tinha uma pegada meio que isso, só que sem a parte do gelado, né? E menta a gente adicionava gosto. Mas por causa disso eu dou uma nota pessoal de 9 para 9,25, cara. Muito gostoso, muito gostoso. Eu, para dar uma nota maior, eu só tiraria talvez um pouquinho desse gelado. E acho que é isso, cara. Eu dou até um 9,5, pessoal. Dou um 9,5. Muito gostoso, bem fiel, bem dentro da proposta. De novo, eu vi relatos de pessoas em grupos de WhatsApp falando que preferem a Fresh Lemon. Eu, pessoalmente, eu prefiro esse sorvete de limão. Achei que ele veio redondinho, muito bem feito. Depois dessa eu fiquei até curioso pelos novos sabores do sorvete da Zig, viu? Lança mais, tá, Zig? Porra, muito bom, muito bom. Quero saber de você, se você já provou esse sabor, se você concorda comigo, se você discorda de mim. O cheiro é um absurdo, o gosto é muito bom, tá? Ele perde um pouquinho ali pro cheiro, o cheiro pra mim ele é impecável. Alguns ajustezinhos ali no sabor, mas mesmo em relação ao ice, eu acho que talvez ele desse um pouco mais de espaço para a parte doce do sorvete crescer um pouquinho e ficar bem equilibrado também. Mas, cara, muito gostoso. E se você não concorda comigo, deixa aí nos comentários o porquê você discorda, o que a gente pode fazer de melhor aqui. E bom, se você caiu de paraquedas nesse canal e quer acompanhar as novidades do Narguile, clica na nossa carinha com bigode para se inscrever. Tem mais 2 vídeos aqui caso queira assistir e a gente se vê numa próxima. Não demais, um beijo, tamo junto, xablau, é nóis, rapaz, bora que o sol tá trincando aqui, irmão.